Eu sou Saul Kirschbaum e minha apresentação vai abordar a imagem do estranho na obra de Samuel Havett. Eu gostaria, para iniciar, de citar, à guisa de epígrafe, um comentário de Deleuze e Guattari em Kafka por uma literatura menor. Cito: é absolutamente vão recensear um tema em um escritor se não se pergunta qual é a sua importância exata na obra, isto é, exatamente como ele funciona e não o seu sentido. Há alguns anos eu empreendi uma releitura das 1.200 páginas de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, em busca de entender como o escritor gaúcho representa o judeu naquelas clássicas páginas. Naturalmente, verifiquei que Veríssimo traz para a obra o imigrante daquela etnia com a maior consideração e simpatia. Mas seu objetivo é analisar a formação histórica do Rio Grande do Sul. A partir deste prisma, todas as migrações que para lá se dirigiram são relevantes, pois foram fundamentais para que o Estado seja o que é hoje. Especificamente a judaica, porém, não tem nenhuma importância particular. Nos termos de Deleuze e Guattari, Veríssimo é um representante da literatura maior, hegemônica. Ocorreu-me então que, para levar a investigação mais longe, seria necessária uma inversão, ou seja, não procurar saber como a minoria é representada na literatura hegemônica, mas sim como a população hegemônica é representada na literatura da minoria e como a minoria se vê representada por aquela. Um primeiro esforço nesse sentido resultou em um artigo que foi publicado em número recente da revista ELBC, sob o título A Autorrepresentação do Judeu, mediada pelo olhar do nacional em Natal sem Cristo, de Samuel Havett. Naquele texto, analisei como o escritor Samuel Havett, pertencente a um grupo minoritário, representa em seu conto o não-judeu e como vê o judeu ser representado pelo olhar da população cristã hegemônica. Note-se, não estou propondo nenhuma identidade entre autor e personagem. Também não se trata de encontrar o autor no texto. Estou sim reconhecendo que para o indivíduo proveniente de uma minoria, o estranhamento pode ser vivenciado com uma intensidade tal que acabe por invadir sua produção artística. Isto parece poder lançar luz sobre a relação entre a obra ficcional de Samuel Havett e seus ensaios filosóficos. Como já foi amplamente notado, os contos e novelas do escritor estão impregnados por suas posições filosóficas. Citando novamente Deleuze e Guattari, viver e escrever, a arte e a vida, só se opõem do ponto de vista de uma literatura maior. Minha apresentação de hoje busca aprofundar essa pesquisa. Procura entender melhor a radicalidade do próprio estranhamento em sua manifestação literária, agora abordando a obra-prima havettiana, a novela Viagem de Ahasverus, a Terra Alheia em busca de um passado que não existe porque é futuro, e de um futuro que já passou porque é sonhado, publicada originalmente em 1970. Apesar de, ou por causa de sua complexidade, essa obra já acumulou respeitável fortuna crítica. Diversos pesquisadores a trabalharam em análises de razoável extensão e profundidade. Os capítulos de livros e os artigos já publicados oferecem excelentes recensões sobre a lenda, o mito do judeu errante, suas origens, as diversas versões que assumiu ao longo da história, e inclusive suas diversas representações literárias e em outras formas de arte. Em vista disso, e por economia, me dispenso de realizar a minha própria contextualização. O que importa, a meu juízo, é reconhecer a importância da lenda nas relações entre judeus e cristãos. Ou, melhor dizendo,
a importância da lenda na formação de um imaginário nas populações cristãs em relação aos judeus e o papel que teve em tantos episódios de estranhamento que resultaram em tragédias para o povo judeu, como expulsões e massacres. O que se destaca nesses levantamentos, e isso não é nada surpreendente, é que todas as versões da lenda e todas as suas representações artísticas são de autoria cristã. Assim, Samuel Haveto nos oferece a possibilidade de vermos como um escritor judeu representa a população que criou, atualizou e estetizou a lenda. Como se vê representado na condição de judeu como alguém que se sente visto por amigos, colegas, conhecidos, até por si mesmo, não esqueçamos fenômenos como o auto-ódio, como uma encarnação do protagonista da lenda, como isso realimenta sua sensação de estranhamento. Em certo sentido, Ahasverus suplanta Proteus. Enquanto o deus grego é capaz de metamorfosear-se adotando qualquer forma que lhe convenha, as metamorfoses de Ahasverus lhe permitem não só mudar de forma de personagem, mas também deslocar-se no tempo, para o passado e para o futuro. De todo modo, como o título da novela já anuncia, as viagens metamorfoses de Ahasverus são inúteis. Está sempre indo para a terra alheia, nunca para uma terra que poderia considerar sua. É inútil ir para o passado porque é futuro, e é inútil dirigir-se para o futuro, pois esse já passou, é apenas um sonho. Do ponto de vista da forma, Viagem de Ahasverus é um dos pontos culminantes da obra do autor. É praticamente organizado em um único grande parágrafo, 24 páginas na edição de 2004. Somente bem no final, o texto é interrompido por duas imagens e por um pequeno segundo parágrafo de pouco mais de uma página. Um narrador onisciente conta em terceira pessoa, entremeando trechos em discurso em direto livre, episódios da vida do protagonista em suas diversas metamorfoses, algumas das quais têm o sabor de parábolas dos evangelhos. Mas a atenção do leitor é continuamente desafiada. Os episódios não simplesmente se completam. O final de um se emenda com o início do próximo, numa espécie de 1001 noites, mantendo a tensão sempre elevada. Por exemplo, o episódio da velha judia que Ahasverus encontra em Viana do Castelo. Perto de seu final, lemos: beijou os lábios da velha para criar a situação ambígua e não despertá-la. Mas o texto se prolonga, criando um vínculo com o episódio seguinte, que sugere uma sessão de tortura nos porões da Inquisição. Cito: e enquanto sorvia a saliva senil, já de barbas e túnica apostado diante de alguém, uma autoridade, recriou seu terror. A sala era escura e por aí vai. O aspecto que mais chama a atenção na novela, estabelecendo uma constante ao longo das sucessivas metamorfoses e mantendo-se sempre no horizonte, é a perplexidade de Ahasverus em relação àquele a quem se refere como o Nazareno. Para o leitor, é desde logo evidente que se trata de Jesus, mas Ahasverus só bem mais adiante fará a ligação entre Nazareno e Nazaré. Essa perplexidade que beira a paralisia já tinha sido o tema do conto Natal Sem Cristo, publicado em 1963 na coleção Diálogo. De certa forma, aquele conto poderia perfeitamente integrar-se nas viagens de Ahasverus como outra metamorfose. Parodiando as sondagens do mundo, da página 477, poderíamos dizer que Ahasverus foi Neemias Goldenberg e como Neemias Goldenberg sondou o mundo. No conto, como na novela, o protagonista judeu identifica-se com Jesus enquanto judeu. No conto, como na novela, o relacionamento do judeu com Jesus serve de fundamento para o estabelecimento de uma culpa tão incompreensível quanto inexpiável. No conto, Neemias é coçado pela pergunta eterna, cito:
Mas não foram os judeus que mataram Cristo, papai? Na novela, a lembrança que a Rasveiros tem do Nazareno é muito agradável. Uma bela conversa, um companheiro excelente. Falavam e riam, comentaram parábolas como a dos lírios do campo, a da agulha do camelo, a do filho pródigo. Como um encontro tão prazeroso poderia ter evoluído para a Inquisição, para acusações de deicídio, envenenamento de poços, assassinato ritual de crianças cristãs? Se para o agressor a agressão nem ao menos aconteceu, para o agredido a agressão é infinita. Assim como em Natal sem Cristo, a Rasveiros é o duplo de Jesus, como sugere a possibilidade de uma metamorfose em que ele passaria a ser os dois. Cito, esboçou outra metamorfose em que ele seria os dois naquela manhã. Assim como Rasveiros, também o Nazareno é capaz de metamorfosear-se, ou antes, na verdade, de ser metamorfoseado por seus seguidores até se tornar irreconhecível. A Rasveiros reflete em discurso indireto livre, cito, nunca mais se viram. Num ou noutro lugar ainda ouviu falar dele, mas devia haver engano. Mostraram-lhe imagens, mas não o identificou. Devia haver um engano. A Rasveiros percebe que está condenado eternamente ao vínculo com o Nazareno e se pergunta: que relação tinha ele, a Rasveiros, com o Nazareno? Nada podia, nada sabia afirmar. No entanto, sentia-se estranhamente ligado a ele. Entrevia, às vezes, uma relação vital nas duas existências, mas sabia também de uma distância quase infinita a separá-los. Na sequência, ainda em discurso indireto livre, rememora seus esforços fracassados de esquecê-lo. Aconteça o que acontecer, a Rasveiros volta sempre a lembrar-se do Nazareno. Cada episódio das viagens, cada metamorfose de Rasveiros se abre para diferentes leituras, para o desvelamento de metáforas e simbolismos. Afinal, o número de interpretações será sempre igual ao número de intérpretes. Em seu conjunto, é difícil resistir à tentação de ver nas viagens de Rasveiros um catálogo das vicissitudes a que os judeus foram expostos em sua relação com os povos cristãos da Europa, entre os quais viveram. Afinal, Ahasveros é o judeu errante, condenado a viver até a segunda vinda de Jesus. Em alguma metamorfose é Cusari, em outra é Marrano, em outra é Rabi Ahasveros. Porém, quero sugerir que certos trechos apontam para outra direção. Trechos em que o protagonista ultrapassa seu particularismo judaico. Por exemplo, incapaz quase sempre de assumir suas metamorfoses. Na mesma página, o narrador em terceira pessoa informa que, cito, pareceu-lhe naquele momento ter que reconquistar tudo, passado e futuro, para chegar à intersecção que era aquele instante. Um pouco adiante, mas nesse intervalo lembrou-se de seu nome e reconquistou seu corpo. Ainda nessa página, e conquistava o sabor das fugas, as imposições normativas elaboradas de um modo arbitrário e aleatório. Viu sua biografia certa vez no balcão de livraria e descobriu que tinha mais de 1000 anos, que era imortal. De novo nesta página, Ahasveros não sabia quem era, de onde vinha, nem mesmo se havia nascido. Um pouco depois, cito, Ahasveros reintegra-se e compreende pela milésima vez 999 outras esquecera, que tem tudo a reconquistar pela consciência, enquanto, sabendo ou não, respira outra forma de saber. E ainda, farto de tudo isto e farto ainda de tentar sonhar um futuro do futuro, porque era tão alienante quanto um passado do passado, ambos perdidos quando achados, farto de tudo isso encravou-se na maior tentação, a exigência interna do ser e o estabelecimento de um sentido pessoal de ética. E mais, queria o seu corpo, o corpo imediato, dotado de apetites e capaz de se organizar em consciência ávida do mundo. Por fim,
ainda no sonho, antes de acordar, percebeu que havia o perigo de regressar pelo avesso. Essa lista poderia se estender. São trechos em que a personagem não é necessariamente judia. Numa mirada mais universalista, podemos então propor que a obra trata do excluído, de todas as minorias segregadas, do imigrante do primeiro livro de Havet. É para essa direção que o texto parece apontar quando a narrativa já se aproxima de seu desfecho, num episódio em que Ahasverus se metamorfoseia de uma só vez em 3 personagens, todas elas representações de minorias excluídas. Um mendigo negro, um entalhador mulato, um vendedor homossexual, todos analfabetos e sem documentos. Trata-se, então, de buscar o invariante, aquilo que permanece imutável a cada vez que Ahasverus se metamorfoseia, sua identidade. Podemos sugerir que a obra trata da luta do estranho, do estrangeiro, para encontrar a si mesmo, para recuperar e defender sua identidade, sempre ameaçada de diluição e negação por parte da maioria hegemônica, seja por absorção ou por exclusão, de sua perplexidade em face de um mundo que se recusa a conviver com a diferença, com o diferente. Como nos contos de Edgar Allan Poe, a trama vai atingir seu clímax nas últimas linhas da narrativa. Na penúltima metamorfose, Ahasverus metamorfoseia-se com plenitude no próprio Samuel Havet, que escreveu a novela. E cito como Samuel Havet sondou o mundo. Quase temos a materialização da proposta de Deleuze e Guattari, lembrada no início da apresentação, de que viver e escrever, a arte e a vida, só se opõem do ponto de vista de uma literatura maior. Finalmente, na última linha do texto, temos a derradeira metamorfose, a mais simples e ao mesmo tempo a mais complexa, a mais fácil e a mais penosa. Ahasverus metamorfoseia-se nele mesmo, Ahasverus. Movimento que, mais ainda que os anteriores, abre-se às mais diversas interpretações. Será que se rompe a sequência eterna de metamorfoses? Será que Ahasverus, por fim, se liberta por esforço próprio da maldição do Nazareno? Outra hipótese apontaria para uma leitura sionista. Embora, como é sabido, Havet nunca tenha declarado grande simpatia por esse movimento. Nesta leitura, Ahasverus poderia ser visto como representação simbólica do povo judeu que, ao ter logrado a criação do Estado de Israel, se teria libertado da contingência milenar de viver como minoria excluída na condição de estrangeiro entre povos hostis, notadamente cristãos. Nós podemos também cogitar uma interpretação de eterno retorno. Quando Ahasverus metamorfoseia-se em Ahasverus, tudo recomeça infinitamente? Obrigado.